Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo estudo sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje a gente vai estudar aqui sobre o capítulo 4. A gente já estudou os capítulos de 1 a 3, hoje a gente vai estudar o capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Vou pedir aqui para a Elzinha fazer uma oração para a gente estar iniciando os trabalhos. Elzinha? Bom dia, paz do Senhor a todos. É uma honra estar aqui, podendo participar desse estudo bíblico. Nós estamos aqui, então, no capítulo 4 de 2 Coríntios, como o Marcos Marcelino acabou de nos falar, nos informar. Está sendo uma bênção. É muito importante estarmos aqui orando, conhecendo, lendo, aprendendo a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai amado, estamos aqui, ó Pai. O nosso intuito é aprender a Tua palavra. Pai, abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos, que o Espírito Santo de Deus habite em nós e nos dê conhecimento, entendimento da palavra. Que nós possamos aprender e não somente aprender, que nós possamos colocar em prática. Que cada um que está aqui assistindo, ou que venha assistir essa live, que possa sentir a unção do Senhor, que possa ouvir e entender a palavra do Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigada. Nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. 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 Obrigado, Elzinho. Então, aqui a gente vai dar sequência aqui. Antes de passar a palavra para o nosso professor Edgar, vou só fazer um resumo do que a gente já falou, né? Só para a introdução, e já passo a palavra para o Edgar. Bom, então a gente está estudando a segunda carta, né, de Paulo aos Coríntios. A gente viu que a primeira carta ela era focada para a igreja, né? Com as coisas que estavam acontecendo na igreja, alguns ajustes que Paulo estava ajudando a corrigir. E essa segunda carta, ela é mais focada por próprio Paulo mesmo, né? Ele estava sendo questionado e alguns problemas lá com a igreja, e ele estava fazendo a defesa dele, como a gente já tinha falado. E aí no capítulo 1, né, ele veio mostrar para a gente, ele conversou um pouco com a gente sobre tribulação, sobre sofrimento, né? A gente falou sobre isso, e ele veio mostrar, assim, ele veio preparar, antes dele explicar os motivos que o levou a não estar indo lá em Coríntios conforme ele havia planejado, né, na viagem dele que ele tinha planejado, já na primeira carta ele falou, ele estava preparando para explicar o porquê, né? E no capítulo 1 ele falou sobre sofrimento, sobre tribulação, e falou sobre a autoridade dele, as credenciais dele, a sinceridade dele. Então a gente aprendeu isso. E aí no capítulo 2 é que ele veio explicar por que ele não pôde ir lá, falou que o momento não era adequado, né? O pessoal lá em Coríntios, eles estavam entristecidos, eles estavam, né, com alguns problemas. Paulo foi questionado e algumas pessoas lá acabaram questionando e semeando alguma discórdia. A gente viu isso no capítulo 2, ele até mencionou que a pessoa que tinha errado, ele deveria ser reintegrado à igreja com amor. Então, Paulo, ele explicou isso no capítulo 2, ele falou sobre a necessidade de a gente, sempre que a gente for corrigir alguma coisa, for dar alguma crítica, tem que ser com amor. Ele disse que a pessoa precisa sentir que é por amor que ela está sendo corrigida. Essa é a grande chave que a gente viu no capítulo 2. E aí no capítulo 3 a gente viu que Paulo trouxe o quê? A nova aliança. Então o capítulo 3 foi basicamente ele falando da nova aliança, que o evangelho trazia uma transformação, uma mudança de paradigma, né? Que não era mais uma aliança baseada em letras, que ele falava que a letra mata e o espírito vivifica. A gente estudou sobre isso, né? E Paulo disse que agora em Jesus a gente está com o rosto desvendado, a gente tinha um acesso direto ao Pai e que nós fomos transformados pelo Espírito. Então essa nova aliança, ela é essa aliança
espiritual, que Paulo veio trazer o evangelho e mostrar que Jesus foi o sacrifício, ele já estava sendo previsto nas Escrituras. Jesus veio confirmar, não veio mudar, mas veio confirmar, né? Tudo já estava sendo preparado nas Escrituras para a vinda do Messias. E Paulo estava falando que esse evangelho era isso, era essa nova aliança. Então, isso a gente viu no capítulo 3. E agora, no capítulo 4, que o Edgar vai trazer para a gente aí, Paulo ainda vem falar sobre o trabalho dele de levar o evangelho, que é um trabalho muito difícil, tem muito sofrimento, tem muitos inimigos, né? Ele tem muito enfrentamento, que é mesmo tem muitas dificuldades para se levar o evangelho, temos, e Paulo vai mostrar isso, e ele vai deixar claro para a gente não desanimar. Ele fala que o nosso corpo padece, mas o espírito se renova. Então, a gente vai ver isso, que a aflição que a gente sofre, ela é passageira, mas a glória é eterna. Então, tudo isso aí, agora, o Edgar vai trazer para a gente aí, vamos fazer leitura do capítulo 4, e eu vou passar a palavra aí para o Edgar conduzir aí o capítulo 4. Edgar? Ok. Vamos começar, então. Uhum. Nós temos aí esse trecho esse capítulo de Coríntios é fundamental para o entendimento da igreja, né? Que a igreja se posicione de uma maneira diferenciada nas questões do que tem acontecido com a igreja, do que tem acontecido com aquele que é cristão nos dias de hoje, né? Então, é uma reflexão bastante interessante e espero que serviu muito no tempo que eu estive estudando, para me preparar para comentar com vocês, né? E espero que também seja também interessante no sentido de reflexão, né? De tudo isso daqui para frente, né? Então, a gente, cada vez que relê os textos bíblicos, a nossa mente vai se renovando, né? Vai se renovando, e Deus vai dando a direção que Ele já deu e vai colocando os seus, né? Vai ajeitando as arestas para que a gente vá no foco, sem se perder em coisas que não são interessantes, que podem desviar a nossa atenção, né? Então, ele tem... Eu acho que hoje, Marcelino, eu estou pensando aqui, eu separei em blocos para a gente poder ler, né? E eu estou pensando em fazer leituras assim por blocos mesmo, e aí a gente vai fechando os assuntos por blocos, são poucas telas, né? E acho que dá para a gente ir avançando, né? Vamos lá. Você quer ler do 1 ao 4, que aí a gente já faz a sequência normal? Tá bom. Vamos lá? Então, vou ler aqui, do 1 ao 4. Então, versículo 1. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim, as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Interessante que a gente tem aí um texto muito rico, né, muito detalhado sobre o que acontece, né, nos dias de hoje, né? Uma coisa escrita lá há muito tempo, né? E tão atemporal, né? Tão moderna, tão presente, né? Tão atual, né? Então, quando Deus fala, né, para Paulo ali, né, que você vai seguir esse ministério, mas, né, e essa condição dele estar deixando nas mãos de Deus a vida dele, muda todo o sentido da pregação do evangelho, muda todo o sentido da vida dele, né? E quando ele fala ali, na sua misericórdia, eu até frisei ali, né? Na misericórdia de Deus, né? Pela misericórdia de Deus foi dada a tarefa para ele, porque ele, acho que tem um microfone daquele, acho que está aberto ali, está meio... Quando ele coloca na exposição de que está nas mãos de Deus, né? E pela misericórdia de Deus, ele não se desanima, né? Porque se a gente for pensar o dia a dia da gente, às vezes, né?
as decepções, as chateações das coisas que vão acontecendo, né? Esse mundo, como a gente diz ali depois, tenebroso que a gente vive, vai nos causando esse desânimo, né? Ao falarmos do amor de Deus, alguém vem e rebate com uma coisa ruim, e aí você fala, puxa vida, né? Tal. Isso é muito simples perto do que Paulo passou, né? Na vida cristã dele, né? Mas mesmo assim, cada um sente, né? E tem uma diferença de assimilar os golpes, como diria, né? Como diria o pugilista, né? Você toma um soco, você continua, aí você vai para cima. O outro toma um soco e cai, né? O outro toma um soco e fica tonto. O outro já consegue assimilar melhor e continua e começa a melhorar a luta dele, porque ele já sabe de onde vem o jab lá, o direita, esquerda, tal. Então eu não entendo muito de boxe, mas eu já assisti muito, sei que é isso, né? E aí o que acontece? Cada um tem sua maneira. E pela misericórdia de Deus, né? Paulo falou, olha, isso não vai me desanimar. Mas nem que eu chegue no extremo ali, sabe, agora não tem mais jeito, mas eu não vou me desanimar, porque eu sei que pelas misericórdias de Deus, pelas minhas fraquezas, pelas minhas dificuldades, mesmo assim, né, está nas mãos de Deus e pelas misericórdias ele me dá condições de continuar. Então que sirva para a gente esse primeiro, né, versículo. Nós rejeitamos tudo o que é feito. Ele coloca sempre ali em nós, né? Não agimos, agimos nós, né? Então, assim, ele coloca no plural, numa questão de que ele tinha lá, né? Os parceiros dele que estavam caminhando com ele ali, né? Então, ele tem ali aqueles que caminhavam e também coloca de uma maneira em que isso sirva de ensinamento para a igreja e coloque, e chame, como diria no futebol, aí chama a responsabilidade pelo jogo, né? Você traz todo mundo perto, no sentido de vocês também são responsáveis e vocês também devem agir dessa maneira, rejeitando tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso, né? Não agindo de má fé, né? Não falsificando a mensagem de Deus. Olha que forte isso, porque ele estava sofrendo com isso e aquele povo estava padecendo disso por seguirem falsos profetas, falsos apóstolos. Então, quando ele fala, ele já está alertando. Olha, pessoal, lembra que vocês estavam seguindo determinado cidadão lá que falava disso e daquilo? Isso não é evangelho genuíno. Isso aqui tem distorção. Então, ele já começa a pegar ali, né, e dar aquela puxada de orelha e fala, não sigam esses, né, não falsifiquemos o evangelho, né, não distribuímos, não façamos a distribuição de evangelho fake aí, né? Porque tem muita gente fazendo o evangelho segundo João, segundo José, segundo Altamiro, segundo Maria Joaquina. Então, muito cuidado com esses evangelhos que estão surgindo por aí, né? E principalmente quando as pessoas começam a escrever bíblias de estudo. Nas bíblias de estudo, elas têm os comentários sobre os textos. Muito cuidado ao ler essas bíblias de estudo. Pese bem qual o entendimento, o que Deus tem falado para você, compare os textos, vá buscar em autores que têm idoneidade, que têm respaldo para poder falar sobre as coisas, né, de Deus. Então, isso tudo cria uma proteção para você. Então, muito cuidado ao ler, né? Porque às vezes você lê lá no Bíblia de estudo que, olha, Deus falou que você tem que pegar alguma coisa de alguém. E aí, seguindo o texto, porque aquilo faz mal para tal pessoa, sabe? Aí você destrói aquilo, mas você corta o texto, tira aquele texto do contexto e começa a agir de uma maneira diferente. Então, muito cuidado com o que tem enxertado nas Bíblias, porque a Bíblia diz tudo, né? Ela já diz tudo, e aí você pega e puxa para a Bíblia de estudo e começa a distorcer. Então, muito cuidado também, dentro da igreja, o que tem acontecido, né? Alguns livros também que desvirtuam a direção, né, das coisas de Deus, né? E aí ele fala também, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade, que é o texto bíblico, que é a palavra. Então, agimos abertamente, mas de acordo com aquilo que Deus fala. Porque naquela época eles não tinham os livros ali, né, o Novo Testamento, não tinha o Evangelho os Evangelhos, não tinha tudo, não estava lá nos livros para ler, né? E ainda não existia isso. Então, a verdade era dita, a verdade era professada de forma oral, então era falada, né? Existia o Velho Testamento, né, que já estava redigido lá, né, no couro, no papiro, nos rolos né, do Pentateuco, mas o Novo Testamento estava sendo escrito, né? Então,
de acordo com a verdade que era dita pelos profetas e pelos apóstolos, na verdade, pelos apóstolos que estavam levando esse evangelho. E Paulo estava cumprindo essa função, né? E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós. Então ele estava falando, agora vocês estão entendendo o porquê de que nós estamos fazendo de uma tal maneira, e o que estávamos falando, que eles já estavam entendendo aquela carta que ele havia sido duro lá, que nós vimos nos outros capítulos, né? Em que gerou uma certa confusão ali entre os da igreja e os líderes da igreja. Então, agora estão começando a entender. Então, ele continua frisando ali, né, que a vida dele é aquela coisa da carta escrita nos corações, os textos bíblicos escritos no coração dele. Então, a vida dele era aquilo que atestava ele como um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro cristão. Então, que eles estavam começando a ver, né? E que vivemos, e isso tudo comprova que eles viviam na presença de Deus o tempo todo, né? Então esse texto ele vai explicando, né, o que fazer e o que eles faziam, né? Então isso era um exemplo de vida para que aquele povo seguisse esse exemplo de vida, né? Não tem nada de errado em falar, sigam o que eu faço, se você está fazendo certo de acordo com a palavra, né? Então o que eu faço é o que Deus manda fazer, e aquilo que eu estou fazendo serve de exemplo para vocês, né? Então, que você seja esse espelho de Cristo, né? E porque, se o evangelho anunciado está escondido, né, somente para aqueles que estão se perdendo. Então, ele fala ali dos judeus que estavam rejeitando, né, dos gentios que estavam rejeitando ele, e ele vai falar um pouquinho também depois dos sofrimentos dele, né, e todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, o evangelho que ele estava professando, né? Então, os sofrimentos estavam vindo porque ele estava sofrendo, né? Porque ele estava levando o evangelho. Então, isso era uma consequência da maneira genuína e a maneira incisiva e que ele levava o evangelho. Então, quando a gente fala de uma maneira em que é contrária ao outro lado, e aí a gente vai sofrer mesmo retaliação, vai ser difícil ser entendido, mas ele já sabia de tudo isso, né? E mesmo assim ele avançou, porque pelas misericórdias de Deus, ele continuava nesse evangelho, porque se dependesse dele, né, como diria ali o pastor, né, era dar uma voadora, era sair, pegar o pescoço e encostar na parede, e ninguém se mexe, pronto. Então, se dependesse dele, ele reagiria dessa maneira, né? Mas pelas misericórdias de Deus, todo dia ele fala, Deus me perdoe, deixa eu continuar, porque essa é a minha missão que o Senhor me deu. Então, segue em frente, né? E aí ele fala no 4, algo que é muito relevante, muito interessante, que eles não veem porque o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão, né? Algo aí de muito interessante, muito importante de destacar, porque o diabo ele não quer que você veja, e ele quer que você se distraia com um monte de coisa para que esse evangelho não esteja sempre na sua vida, não esteja constantemente na sua vida. Então nós vivemos dias hoje que nos cegam, né? Dias que hoje você busca coisas assim incessantemente, às vezes não sabe nem muito bem por quê, né? Você já viu o cachorro que corre atrás de pneu, né? De carro? Né? Os cachorros modernos não correm mais, né? Porque eles hoje em dia têm tanta coisa para fazer, né? Eles não correm mais atrás de pneu de carro, né? Mas os antigos corriam, né? E quando eles chegavam perto, eles falavam, pronto, vou voltar, né? Sabe, assim, fica meio sem propósito. E a vida do cristão, às vezes, vai ficando meio sem propósito porque ele vai se distanciando do evangelho, né? Ele vai deixando com que esse mundo, né, tenebroso, né, esse mundo em que o diabo se diverte com isso, né, se diverte com esses 1001 afazeres que o ser humano tem hoje, né? Você faz tudo ao mesmo tempo agora, né? Tudo ao mesmo tempo agora, inclusive ler a Bíblia, inclusive ir para a igreja, inclusive orar, e no meio tempo ainda cuida das crianças e faz isso e faz aquilo, e estuda e trabalha, e sabe? Então a gente está muito ocupado. E vê todas as séries da TV, e ao mesmo tempo você quer estar sempre ligado, né? Pessoas que passam uma noite esperando ter uma chamada, uma mensagem nova no celular, então elas não conseguem nem descansar, nem dormir direito, né? Porque estão tão ligadas, né? Então a vida, o diabo se diverte com isso, né? Ele tem se divertido com essas milhares de pesquisas que fazemos na internet o tempo todo. Aí eu vou ver como é que faz.
para plantar cebolinha não sei aonde. Eu vou aqui ver por que o sol, não sei o que lá, no solstício, não sei, sabe assim? Então a gente começa a estar ocupado com coisas desnecessárias o tempo todo, né? E essa necessidade, né, que o ser humano tem é que causa talvez essa distração moderna, né, vamos dizer assim. E também pode cegar o crente, o cristão, como Abaixo segue. da sua mãe aí, por favor. Vani, você quer falar? Quero, eu liguei o microfone aqui e falei sem querer. Ah, A Bárbara tá estava bom. alta. Quer comentar alguma coisa? Quer aproveitar e comentar alguma coisa? Vamos. Sim, Aproveita. eu acho assim, como você falou aí, que as pessoas estão correndo tanto e esquecendo da prioridade que é Deus, né? E muitas vezes as pessoas, eu acho assim, que hoje em dia, como você falou lá no começo, muitos estão seguindo, achando que estão fazendo a coisa correta para Deus, e na verdade não estão, né? Às vezes começam a aceitar coisas que acham assim, isso não tem problema, qual o problema? Tal coisa não tem problema, o importante é que a pessoa ama Deus, o importante é que a pessoa faz o bem, o importante é que ela é uma pessoa boa, ele não faz mal para ninguém. E na verdade não é isso que a Bíblia fala, né? Não é isso que a Bíblia ensina para gente. Não importa a pessoa fazer o bem, mas se ela não segue a Jesus, se ela não tem Jesus realmente como Salvador, se ela não segue princípios bíblicos, o bem que ela está fazendo não vai servir para nada, né? Não vai servir para nada. Então, e tem muito cristão que tem seguido pessoas que não são cristãs, porque ele é uma pessoa legal, então ele traz umas mensagens boas, ele fala umas coisas legais. Na verdade, ele é um coach, né? E fala um monte de coisa que as pessoas querem ouvir hoje, né? Só coisas legais, coisas boas, que você vai ser feliz, que você vai ficar rico, que você vai isso, você vai aquilo. E, na verdade, o Evangelho não fala isso, né? E as pessoas não querem ouvir que você vai passar por dificuldade, não querem ouvir que você tem que abdicar de muitas coisas do mundo, né? E isso acaba afastando as pessoas também, porque ninguém quer abdicar de nada, na verdade, né? E quando você leva o verdadeiro evangelho, você vê que você precisa abdicar das coisas do mundo, que as coisas do mundo te separam de Deus. E, infelizmente, muitas coisas do mundo são boas, né? A gente não pode falar que é tudo ruim, que é tudo coisa. Não, porque tem muitas coisas boas que não são de Deus, mas são coisas que nos agradam, são coisas que às vezes nos faz bem assim, fisicamente, nos faz bem para a mente, mas não é uma coisa para a nossa alma, não é uma coisa para o nosso espírito, não é uma coisa que nos aproxima de Deus. Só que as pessoas só querem esse tipo de coisa hoje, né? Muitas pessoas. Né? Sim, é interessante, Ivani. A gente está. Esse mundo que a gente vive, né? Em que o diabo quer, né? Satanás quer que você realmente se distraia mesmo, né? Que ele fica chamando a atenção, olha aqui e tal, né? Na verdade, ele bota as coisas para ficarem assim, né? Então, assim, a gente tinha até falado na aula passada, né? Que, assim, uma coisa bem interessante. Quando você estiver lendo a Bíblia, leia a Bíblia, né? Quando você estiver assistindo uma pregação, assista a pregação. Quando você estiver com seus filhos, com sua família, esteja com o seu filho, com a sua família, né? Com a sua esposa. Esteja com eles. Porque hoje a gente sabe que você senta numa mesa, celular para todo lado, daí em 5 minutos ninguém está falando com ninguém mais. Olha que legal esse cachorrinho pulando aqui. Olha que legal esse gatinho que dá 3 voltas não sei aonde. Olha essa pessoa que pulou do prédio, caiu no fio e saiu andando. Olha, então são coisas que estão distraindo nossa mente, né? Os TikToks e tal. Isso tudo vai nos afastando e vai nos cegando, né? E aí a gente sabe onde vai isso tudo vai dar, né? As pessoas são capazes de caminhar, olhar no celular ao mesmo tempo e ao mesmo tempo estar preocupadas com outra coisa que nem está no celular. Então a gente começa a viver de uma coisa, de uma maneira em que quando você está no culto, você está preocupado com outra coisa. Quando você está no culto, às vezes o pastor está pregando, você está, eu estou com sede, vou levantar e tomar água. Você não vai morrer de sede, né? Estou falando por mim, né? Eu tomo água o tempo todo, mas tem minha garrafinha. Mas a gente não morre de sede na igreja, né? Dificilmente alguém vai morrer de sede na igreja. Mas a gente precisa tomar água, precisa levantar, tomar água no meio da pregação. Então, assim, dificilmente em 20 minutos de pregação você vai morrer de sede. Dificilmente. Né?
Acho que a chance é pequena, mas muita gente acha que vai morrer, né? Ou se não vê o celular no WhatsApp, alguém pode mandar uma mensagem urgente em 20 minutos de pregação e eu preciso ver. Não, a pessoa espera 20 minutos e depois vê. Então tem coisas que são complicadas, né? Existem exceções, lógico, né? E aí, só para complementar aqui, antes de passar ali, pastor, e aí deixa de ver essa luz que brilha sobre eles. Ele vem falando ali do véu do Antigo Testamento, e agora rasgou, e você tem esse brilho, né? E você tem que mostrar para essas pessoas que não estão vivendo essa vida com Cristo, que tem esse brilho, né? Que vem de Deus, né? Que você, né? Hoje alcançou com Cristo, né? Você agora tem esse brilho, essa condição de levar essa boa notícia a esses que não têm, né? Então, isso é muito interessante, você mostrar aos outros esse brilho que você tem. Então, hoje você está ali podendo fazer isso, né? Não venha ofuscar tudo isso, não venha fazer isso, a levar o evangelho com algo na frente do seu rosto, né? Então, viva plenamente isso que Cristo tem para a sua vida, e as pessoas vão perceber isso, como ele falou ali, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós. Então, quando você tira essa venda, essa coisa que não deixa que as pessoas vejam esse brilho de Cristo em você, aí as pessoas vão começar a ver, se você tirar tudo isso, elas vão começar a ver esse brilho em você. Mas para isso você tem que viver Cristo de verdade, né? Pastor? Amém. Agora, o dedinho aqui, ó. Eu estava observando aqui a luta que Paulo sempre teve. Qualquer lugar que ele ia pregar a verdade, tem os seus acusadores, né? Então, interessante a vida de Paulo. Eu fiquei observando aqui, né? Ele pregando a palavra, né, de Deus, a verdade, né? E ele sendo acusado, ele era acusado pelos falsos mestres, né? Então, que eu fico imaginando a vida de Paulo. E uma palavra aqui que ele fala, a frase que fala por vergonhosas e ocultas, e está se referindo à imoralidade que estava acontecendo e à hipocrisia que tinha no meio da liderança. Eram as duas coisas que estava combatendo e a liderança defendendo. Olha só que barbaridade, né? E aí depois ele fala hipocrisias secretas e aos pecados ocultos. Então, olha só, Paulo falando a verdade e agora, pelo contrário, os líderes que estavam lá estavam acusando Paulo, olha, ele está torcendo a palavra de Deus, ele não está falando a verdade segundo a palavra de Deus. Então, eu fico imaginando uma pessoa falando a verdade, apontando a verdade, corrigindo os erros e sendo apontado como falso. Acho que isso aí doía muito na vida de Paulo. E não é só aqui, em todo lugar que ele começava a pregar, tem os seus acusadores. Hoje também tem muita gente assim, né? Se você fala alguma coisa na igreja, fala, nossa, foi tão dura aquela pregação, o pastor falou isso, falou aquilo lá. Até hoje também existe, né? Eu vou procurar, né, pastor? Vou procurar um pastor que não fala isso, né? Não, vou numa igreja, é verdade, vou naquela igreja, nossa, é diferente, só palavra de elogio, de confiança, mas não é isso que a palavra de Deus fala, né? Sim. A palavra de Deus fala tudo, fala de confiança, de alegria, de tristeza e de exortação também, o que Paulo estava comentando aqui e foi acusado, olha só. Amém? Amém? Então, só queria colocar essa observação aqui. Legal. Sobre a vida de Paulo. Interessante. No 4, quando ele fala Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão, é muito interessante. Eu peguei até alguns textos aqui de várias versões e muda um pouquinho, mas dá uma diferenciação entre aquilo que cada versão fala, mas todas levam para a mesma direção do texto, né? Mas as palavras são interessantes porque elas dão uma conotação mais um pouquinho próxima, um pouquinho distante do original, mas são interessantes de observar. Na Bíblia de Jerusalém, eu não vou ler inteiro, mas só naqueles trechos ali, cujas inteligências o Deus desse mundo obcecou. Obcecou, até coloquei ali, a qualidade de quem concentra sempre na mesma coisa, persiste no erro, quem é intransigente e teimoso. Sabe, a pessoa está sabendo que a coisa é errada, tem aquele cabresto aqui, ou aquele, na verdade ela tem aquele, esqueci o nome daquelas que os bichos não distraem do lado, mas ele, na verdade, aquilo ali é para focar.
Mas eles não queriam saber das coisas que estavam acontecendo, eles só queriam saber daquele que estava falando e de uma forma errada, estava conduzindo para o lugar errado. Então eles estavam obcecados pelo que estava acontecendo, né? E por esse Deus desse mundo, vamos dizer assim, Deus em caixa baixa, vamos dizer assim, né? Pelo diabo, que acaba fazendo com que as pessoas sejam teimosas, mesmo, eu sei que está errado, mas eu vou continuar. Sabe aquela coisa? Mas se sabe que está errado, não continua, muda, né? Troca, né? Vai para uma coisa melhor, não fica insistindo no erro, né? Na NVT fala, o Deus desse mundo cegou a mente, né? Então você não consegue mais raciocinar, puxa, mas é Deus, mas eu tenho aqui os meus compromissos e eu vou fazer aqui, depois tem um tempo eu vou lá fazer as coisas de Deus, sabe? Então começa a cegar a mente, você começa a caminhar para outro lado, né? E alguém começa a falar alguma coisa que você começa a entender, mas será que é mesmo? Mas eu vou assim mesmo porque está falando e vamos seguir em frente. Então a mente começa a não atinar mais, a não responder mais pelos instintos naturais de bom e ruim, né? E o que diz a palavra também, né? Então a pessoa sabe que é ruim, não só pela palavra, mas fisicamente, e ela continua cometendo erro, porque ela fala, não, mas está ensinando assim, vou para frente. Na NTLH, fala que o Deus desse mundo conservou a mente, quer dizer, o diabo conserva a mente de uma maneira em que ele deixa ali, olha, ele deixa de uma maneira em que ela não é corrompida pelos bons costumes, no sentido contrário da coisa, né, que eu estou falando. Os bons ensinamentos da palavra de Deus estão blindados, a mente está blindada pelos bons ensinamentos de Cristo, porque o diabo blinda, ele fecha, fala, não, você é meu, e aí você tem que alertar, você com esse seu brilho de Cristo, tem que trazer ele para a luz, tirar ele das trevas e trazer ele para a luz. E o Espírito Santo vai fazer essa função, ele vai fazer isso, porque você vai mostrar a ele de uma forma que ele vai perceber, falar, tem alguma coisa errada, eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí o Espírito Santo vai convencer ele de que está errado mesmo, e ele vai para Cristo. Cabe você mostrar aquilo que Deus está te ensinando. Não vá se esconder, aprender e se esconder, né? Não vá ficar dentro da igreja só, né? Porque aí você não vai ser luz no mundo, né? A gente tem ali na ARC, né, Revista Corrigida, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, cegou os entendimentos, a maneira de entender, né, que eram os incrédulos da época tal, para que você não conseguisse levar o evangelho a eles, né? Então eles não tinham essa imagem, né, nítida que você quer passar, né, que você quer mostrar com a palavra de Deus. Então começa a cegar o entendimento, né? A mente, né, começa a ficar difícil e difícil de entender. Deus também na KJV, né, na King James Version, aqui na King James, tem muito interessante que fala de Deus, dessa presente era perversa, né? Então, na tradução do original, tem algo que fala da perversidade daqueles tempos, né? Do que acontecia na igreja na Grécia, né? Naquela região. E que era muito perverso mesmo, eles tinham muitas coisas erradas nas igrejas dos deuses deles, né? Nos templos e tal, e que isso acabava entrando na igreja e mesclando no evangelho daquela época, né? Então, existia o evangelho e várias coisas entre esse evangelho que eram incrustadas ali no meio do evangelho, colocadas como verdade absoluta, e na verdade não eram coisas para enganar, né? E o que é hoje, né? Hoje nas igrejas, além do evangelho, existem os pensamentos muito pessoais da igreja e de alguns pastores, de alguns líderes. Então, eles implantam pensamentos muito pessoais que são anátemas, que são contrários à palavra de Deus, né? E aí você acaba achando que tudo aquilo é evangelho, né? E não é, são pensamentos próprios, pessoais das pessoas, pessoais dos líderes, na verdade, né? E aí a gente tem essa confusão que Paulo está tentando falar, olha, o Satanás se diverte com isso, fiquem atentos, né? Fiquem atentos porque nem tudo que reluz é ouro, né? Muito cuidado, né? Vamos partir para frente? Nós temos agora, nesse 5, algo muito interessante. Fale aí, pastor. Pode falar. Só uma coisinha aqui. Fica uma pergunta aqui, né?
observa, cegou o entendimento dos incrédulos. Olha só, como é que o inimigo cega o entendimento? É interessante, né, a gente conversar sobre isso aí. Como é que ele consegue cegar o meu entendimento bíblico? Eu que sou pastor, por exemplo, né? E tem muitos pastores, líderes e membros da igreja. Como é que ele consegue penetrar o entendimento dele na nossa mente, fazendo essa troca de nós observarmos a Bíblia e valorizando as coisas dele? Então, eu fiquei pensando, como é que ele consegue? Existe, primeira coisa, As brechas. Nós deixamos de ler a palavra de Deus São as como nós brechas. devemos ler. Primeira coisa. Segunda coisa, não valorizando um estudo bíblico, ou seja, a escola dominical, né? É onde nós aprendemos tranquilamente aquilo que Deus está pedindo para nós. Não valorizando os cultos da igreja. Você pode observar, a reunião de oração é 1 hora, irmão. É 1 hora apenas, né? Passa tão rápido. E é uma bênção, como foi quinta-feira agora, é uma bênção, né? Sem louvor praticamente, só a irmãzinha lá, e no fim Deus derramou poder. Então, não valorizar as coisas de Deus. Então, como é que ele consegue cegar? Especialmente aquela pessoa, eu ou você, se nós não valorizarmos a palavra de Deus, a oração e os cultos, a escola dominical. Você pode ver uma coisa, a pessoa que frequenta diretamente a igreja, ou a pessoa que participa sempre de qualquer estudo bíblico, qualquer mensagem, são pessoas mais alicerçadas na palavra. Mas quando a pessoa não liga para essas coisas, ir no culto só lá tá bom, né? No domingo lá, é mais perigoso. Então, eu fico aqui pensando, como é que o inimigo pode cegar o meu entendimento? É não valorizando as coisas de Deus. Então, uma pena que a igreja toda precisava ouvir, não só a nossa igreja, toda a igreja, né? Valorize as coisas de Deus, para que o inimigo não venha cegar o entendimento que nós temos na palavra do Senhor. Amém. Amém. Sim, você vai dando as brechas, os espaços, vai abrindo as fissurazinhas onde vão entrando as coisas, né? Erradas na sua vida, isso tudo vai desviando a atenção, você começa a achar que alguma coisa é muito mais, sabe, de valor do que a palavra de Deus, ou de estar no culto, ou de orar, ou de falar com Deus, e aí, no seu tempo em casa e tal, e você começa a dar valor para todas as outras coisas de prioridades, né? E aí isso vai ficando para trás. E conforme você vai ficando para trás, vai ficando mais difícil de ver lá na frente, e vão entrando muitas coisas na frente e tal, e aí Cristo lá na frente você já não consegue mais ver Cristo, daí um pouquinho você tá, cadê Cristo? Já não estou vendo mais, porque tem tanta coisa na frente, você já ficou alguém está palestrando lá na frente, você está lá atrás, aí você está tentando ver a pessoa falando, você está ouvindo, e vai ficando mais para trás, daí um pouquinho você já não consegue ouvir mais, aí você não vê mais a pessoa e você já não ouve mais, você fala, pronto, eu estou perdendo o meu, né? Eu já não estou conseguindo mais contato. Então você vai se distanciando das coisas de Deus, né? E isso vai... Fale. Desculpa, mas sabe uma coisa que essa palavra é terrível, né? É a desculpa, né? A desculpa desculpa, porque você não foi no culto, por causa disso, por causa daquilo. Meu amado irmão, né? Jesus, que Deus tenha misericórdia da minha vida, da nossa vida, e que as desculpas, né, não seja para desculpar daquilo que nós devemos fazer e não fazemos para o Senhor, né? Você pode ver desculpa, por que você não foi? Porque tive um casamento tão assim, mas no domingo à noite, né? Porque eu fui num aniversário do primo de um colega que é vizinho da minha irmã. Quer dizer, logicamente, nós devemos ir. Lógico, no casamento é super importante, no aniversário é super importante, né? É super, mas nós temos que analisar, né? E a nossa igreja, nós temos uma reunião de oração que é uma bênção de quinta-feira, tem a escola dominical e o culto à noite. Então, a desculpa atrapalha a nossa vida espiritual. Sim. Amém. Amém. Tem 15 minutos, 14, dá tempo, acho que, de ler e a gente começar esse daqui, e aí a gente termina na aula que vem, né, Marcelino? Vamos ler de 5 a 9? Vamos? Vamos lá? Vamos ler esse bloquinho aqui, do 5 ao 9. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor,
e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Então, ali, dos 5 ou seis é o que a gente estava falando agora, né? Da luz, né? De brilhar da sua vida, né? Tá brilhando a luz de Cristo, né? Então, isso tudo, né? Vai fazer com que pessoas vejam Cristo na sua vida, né? Percebam o quanto isso tem mudado a sua vida, né? O quanto a mudança de vida com o conhecimento de Cristo muda seu posicionamento diante das situações, né? Como é que você está agindo em situações mais apertadas, né? Puxa, agora vai gritar, vai bater, vai chutar, não. Calma, senta, vamos resolver, vamos... Sabe, você muda um pouco, né? Isso trabalha no seu, né? No seu proceder, na maneira de você viver. Isso vai causando impacto, vai dando diferença, e as pessoas vão percebendo, né? O quanto isso é diferente, né? E essa escuridão que está lá permeando aqueles que estão por perto, começa a se dissipar, porque você está por perto e você vem iluminar aquele ambiente com a palavra de Deus, com aconselhamento, com a maneira de agir, com o acolhimento, com Cristo na sua vida de verdade. Aquilo tudo muda a situação, que pela vontade própria seria de você quebrar também, chutar, gritar, ser agressivo, mudar. Não, você age de maneira diferente, porque a luz brilha na sua vida, né? Então, lógico, você vai cometer seus erros, vai pedir perdão, vai até mesmo falhar, lógico, vai falhar, mas você vai lutar para que isso seja uma tônica na sua vida, né? Para que isso seja cada dia mais presente no seu dia a dia, cada dia mais a maneira de agir, e que Cristo cada vez mais apareça na sua vida como aquele que te dá a direção, seja cada vez mais perceptível, mais percebido por quem está por perto. Cada dia mais isso sendo conhecido por aqueles que estão por perto, né? A glória de Deus cada vez mais no seu rosto, né? Como estava lá em Moisés, como está ali na sua vida, né? Como estava naquilo que acompanha a vida do cristão, né? E aí a gente tem ali no 7 também, agora começamos a falar daquela, temos 10 minutos aí, né? Agora nós começamos a falar de algo que é muito comum, que a gente fala muito, é vaso. O cristão fala muito sobre vaso, né? Muito sobre essa palavra vaso, o nome vaso, o objeto vaso, ele é muito citado, né? Ele é muito... Porque também naquela época era muito utilizado, era algo de grande valor, era o que tinha na época, né? E hoje a gente consegue entender o que é isso, mas a gente também não vive o que seria hoje, né? Algo que uma caixa de plástico reforçado onde você guarda tudo, algo que tem lá na sua casa. Então, algo mudou fisicamente, mas o conceito é o mesmo, né? E quando ele fala ali que somos potes de barro, né? Fica claro que o que tem dentro desse pote, né? A gente vai ver muito bem ali, o que tem dentro desse pote é o que tem valor, né? Existem até alguns estudiosos dizem, né, que esses potes eles continham coisas muito preciosas, mesmo nas casas mais simples, né? Porque eram esses potes ali que entrando alguém rapidamente para pegar alguma coisa, pegava as coisas que tinham aparentemente muito valor, mas as coisas de valor mesmo estavam dentro dos potes mais simples, mais frágeis, mais ali no canto ali, mas eles tinham um conteúdo riquíssimo, né? Então, ele vem a dizer ali que ele não tinha formosura, não tinha um valor fisicamente, né? E depois a gente vai ver muito isso aí também, a questão do desgaste, da trinca, do quebrar, mas aquilo que tem internamente é eterno mesmo, aquilo lá é para sempre, aquilo lá é algo que vai ficar na vida de quem está por perto,
e aquilo é o que vale, né? Então a gente vai vendo ali, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós, porque às vezes a gente quer valorizar esse super vaso, e olha, nada vai acontecer porque eu sou o super vaso, e aí acontece alguma coisa, você quebra e trinca, né? Então, que quando você está com a vida voltada para as coisas de Deus, tudo que acontecer ali, Deus vai refazer e vai reforçar e vai fazer com que você continue, né, sendo esse vaso. Então, vamos seguir aqui. Muitas vezes ficamos aflitos, ele vai colocando ali os contrastes, que eu diria assim, né? Diga. Oi, fale. Eu queria só fazer um comentário. Sim. Ainda no versículo 6, 5, 7. Rapidinho. Fale. Me chamou a atenção aqui, né, que Paulo ele fala assim que nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus. Então ele quer, né, deixar claro que essa luz que brilha, né, o que a gente está trazendo é Jesus. Então, se a gente está anunciando Jesus, quem tem que brilhar é Jesus, não nós, porque tem muitas pessoas, né, que valorizam a pessoa e não o homem. E aí ele deixa claro que nós somos que nem potes de barro, para que a gente entenda que quem nos molda não é a gente, é Deus, Deus que nos molda, né? O poder vem de Deus, não nosso. Então a gente não pode se valorizar ou se vangloriar, porque tudo está na mão de Deus. Nós somos potes de barro, na mão de Deus. Então nós temos que refletir a Jesus, anunciar a Jesus, que brilha a luz de Jesus, não a nós. Que às vezes a gente, e acontecia naquela época e hoje também, né? Muitas vezes você vai anunciar alguém, olha, vai ter alguém lá que vai vir falar um assunto assim assado. E essa pessoa, ele é estudado nisso, ele formou-se não sei nos que, ele tem uma boa... e tal. Aí você vê tudo aquilo lá e às vezes você monta lá um evento que vai vir uma pessoa, né? E aí depois, bom, então eu quero ir lá ver essa pessoa, né? Então, e existia isso na época, né? Essa valorização da pessoa. E aí Paulo deixa isso aqui claro, falou, não, a gente não tem que nos anunciar a nós mesmos, né? Então, quando a gente vai anunciar, a gente não está anunciando Jesus? Então tem que brilhar a luz de Jesus, não a nossa. Sim. E nós somos como um pote de barro. Quem que vai moldar a gente é Deus. A gente tem que entender que é o poder de Deus que vem atuar na nossa vida. Sim, Paulo fala muito sobre isso, essa parte, o interior da pessoa, né? Quando ele vai falar agora de vasos, quando ele falava das cartas, né? Das cartas vivas ali, das cartas que são escritas no coração, né? Então você contém algo muito precioso dentro de você. Quando eles olhavam para Paulo, eles não viam formosura nenhuma, né? Nem muita facilidade para muitas coisas. Mas ele tinha um conteúdo extraordinário que podia ser passado. Então, quando você olhava para Paulo, falava, né? Pode vir alguma coisa boa dessa pessoa, né? Fisicamente, como vaso ali, né? Mas internamente ele tinha algo que era riquíssimo, né? E que ele não deixava só dentro. Quanto mais ele, né? Ele deixava com que as pessoas entendessem e percebessem o quanto ele tinha de precioso dentro dele, que vinha de Cristo, né? Então, ele fisicamente não tinha esse valor percebido, mas fisicamente, mas espiritualmente ele estava se enchendo cada vez mais, né? E quando ele se enchia como vaso, ele transbordava, né? Quanto mais ele se enchia de Cristo, mais ele transbordava e mais pessoas viam o que era de precioso nele, que não era o vaso frágil, possivelmente um vaso mais simples, aquele comprado em mercadinho de R$1,99, estava lá, mas o que tinha dentro era precioso, né? Era muito importante. Então, que a gente venha valorizar aquilo que Cristo coloca na sua vida para ser usado, né? E que não venhamos a utilizar só das coisas materiais, né? Tem 4 minutos. Esse texto é muito rico e era bom a gente falar ele com calma, né? Refletir sobre esse texto, né? Refletir sobre ali os contrastes que ele falou, né? Quem quer falar? O Vani? Rapidinho, só uma coisa. Que fala que nós somos vaso, que Deus vai moldar, né? Que Deus vai fazer. Só que para isso a gente tem que estar com Ele, né? Se você não se disponibilizar a ser usado, você não vai ser usado. Se você não deixar o oleiro te moldar, você não vai ser moldado.
né? E Paulo aí, ele tinha muita comunhão com Deus, né? Ele vivia na presença de Deus. Então, por isso que as pessoas viam Deus nele. Então, como o pastor falou, as pessoas não frequentam a igreja direito, qualquer coisinha não está indo. Quer dizer, qual a sua intimidade com Deus? Como que Deus vai resplandecer em você se você não tem intimidade com Ele? Se você não vive na presença dEle? Você vai refletir aquilo que está no seu ambiente. Sim. Se você vive no mundo, você vai refletir o mundo em você. Vamos parar por aqui, senão não dá tempo, né? Paulo era alguém que transbordava, esse vaso transbordava, e as pessoas eram atingidas por aquilo que vinha de precioso dentro do vaso, né? E isso é importante. Amém. O Paulo Vai encerrar aqui. encerra, né? Isso. Vamos passar para o pastor fazer a oração. Antes de orar, eu quero novamente fazer o apelo hoje, por favor, vamos estar presente lá, que vai ser uma grande bênção, né? E aqui, eu estava observando aqui, imagine Paulo sendo acusado também, o quê? Outra acusação, os falsos mestres acusavam Paulo de pregar em benefícios próprios. Olha só, Paulo falando a verdade, não, você está pregando em benefício próprio, né? Para o seu, olha só que barbaridade, né? Amém. Vamos orar e sobre o vaso é muito importante, semana que vem a gente continuar. Amém? Pai amado, muito obrigado, Deus, pela escola bíblica dominical, por tudo que nós estamos aprendendo. Pai, isso que estamos aprendendo, meu Deus, dê força para nós colocarmos em prática. Muito obrigado por tudo, Deus. Abençoe o culto de hoje à noite. Que seja uma bênção, Pai amado. Haja um culto de salvação, libertação, de cura. Obrigado por tudo. Eu quero agradecer, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Shalom, Adonai, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Fica na bênção. Amém. Amém. Deus abençoe. Muita Até a água noite. hoje. Amém. Deus abençoe. Tomar